Oi gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é dia 24 de junho de 2025, uma terça-feira, uma das manhãs mais frias do ano, pelo menos aqui onde eu estou. Que Deus te abençoe. Eu vou fazer um short de fé, só que eu já tirei a palavra, né? Enfim, eu tô com um processo de aprendizagem com Deus. E ele me falou algumas coisas. Daí eu vim aqui e até pensei, antes de abrir a Bíblia, começar a gravar com vocês. Mas daí ele confirmou aquilo que ele estava me falando agora mesmo. E é isso que eu vou ler com vocês e talvez depois eu explique sobre o que é. É algo que é uma visão que ele já tinha me dado. E aí eu não sabia que estava em Ezequiel 11. A partir do 3. Eles dizem: logo vamos construir casas de novo. A cidade é uma panela e nós somos como a carne lá dentro. Mas pelo menos estamos protegidos do fogo. Por isso, homem mortal, profetize agora contra eles. Então, esse short de fé é contra. Talvez seja contra a própria humanidade, entendeu? Ok. Aí o Espírito do Senhor me dominou. O Espírito do Senhor me dominou. Eu tenho entendido o seguinte: o Espírito de Deus, ele domina a pessoa. Como eu vi outras pessoas falando sobre que sentiram a presença de algo e tiveram sentimentos que nunca tinham tido antes, e sentimentos bons, sentimentos de amor, sentimentos de gratidão, como se fossem exatamente isso, possuídos de algo que elas, não sei, como se de repente você sabe que você não tomou banho, que você não está cheiroso, e do nada você tem a sensação de que você está tomado banho e muito cheiroso. Então, essa sensação, uma sensação assim superior, uma sensação maravilhosa e que vem e depois vai embora. Eu nunca tinha pensado sobre isso, eu sempre pensei o seguinte, pelo menos é isso que as pessoas sempre dão a entender, que a gente conhece Jesus, a gente confessa, a gente batiza, daí do que você sai das águas, o Espírito vem como pomba, como veio para Jesus, e simplesmente você fica com ele para sempre. E aí, observando essas manifestações, quer dizer, acontecimentos, a prática, né, do contato com Deus, que o Espírito Santo ele nos acompanha de longe, mas ele escolhe um momento ou os momentos em que ele quer possuir você, em que ele quer praticamente encarnar em você, descer e como se você fosse um frasco e ele enchesse você de perfume. E é ele que escolhe. É sempre assim, a gente não escolhe, pelo menos foi o que eu percebi em mim, em outras pessoas, não é assim. Quantas vezes, né? Não sei se você já falou, vem Espírito Santo, vem, eu quero conhecer mais de ti, eu quero... Você pode até conhecer, mas é ele que decide a hora que ele vai falar, o que ele vai falar.
E se ele vai possuir você assim. A gente sempre fala dessa possessão como se fosse só o mal. Não, o Espírito Santo também. Tem pessoas que falam, né? Às vezes tem mensagens proféticas e nem controlam a boca. Não controlam o choro. Enfim. Aí o Espírito do Senhor me dominou. E o Senhor me mandou dar esta mensagem ao povo. Povo de Israel, eu sei o que vocês estão falando e conheço os planos que estão fazendo. Vocês têm assassinado tanta gente nessa cidade que as ruas estão cheias de mortos. Portanto, eu, Senhor Deus, lhes digo isto: de fato, esta cidade é uma panela. Mas a carne, o que é? São os corpos das pessoas que vocês mataram. Mas eu expulsarei vocês da cidade. É aqui, essa parte de Ezequiel 11, cadê da panela? 11:4. Não, peraí. Oh, meu Deus. 11:7. Ezequiel 11:7. Essa panela que Deus me mostrou, Ele tem me mostrado, que Ele me disse assim: todas as coisas dos quais vocês reclamam é culpa de vocês mesmos. Vocês criaram essa situação. Tudo que vocês reclamam. Pobreza, pessoas nas ruas, cachorros nas ruas, violência. Tudo isso foram vocês. Eu não estou falando de pecado original, não. Não é isso. São o modo como a sociedade é essa panela. Foi o que ele me mostrou. A sociedade é a panela. As pessoas estão lá dentro e os animais também. Não todos, só os domésticos estão dentro da panela. Os animais selvagens estão fora da panela. Por isso eles não sofrem tanto. Eles sofrem quando a gente vai lá e desmata algum lugar, interfere, e se faz isso, né? Abertura de pastos, enfim. Então, assim, todos aqueles que estão dentro da sociedade, que estão domesticados, eles vão sofrer toda a pressão dessa panela. Alguns mais, alguns menos. Então, todos os problemas... Desculpa. Olha que ele mostra aqui a nova aliança depois. Que lindo. Enfim. Aí, só que eu não me apresentei, eu sou Melissa e eu sou vegana, né? Recentemente, desde dezembro de 2024. Era uma coisa que já era para ter acontecido antes, mas por teimosia não acontecia, porque eu achava que não gerava sofrimento, entendeu? E aí Deus criou uma situação na minha vida, eu acabei entendendo. Eu digo que quando Deus te chama a algo, você vai ter alguns anos para escolher esse algo que ele te mostrou. Se você não escolher, ele vai criar uma situação bem ruim na sua vida para que você escolha isso, porque já era para você ter escolhido há algum tempo, porque faz parte do seu caminho, faz parte do seu propósito. Inclusive eu acho que quando a gente vem, e eu acredito que nós viemos do Espírito, que nós não somos
carne, filho de carne apenas. Eu não sou uma carne derivada da carne do meu pai e da minha mãe, mas que eu derivo do Espírito, desse Espírito Santo. E tem mais coisas que ele tem falado. Como eu derivo do Espírito, não só Jesus, todos nós derivamos do Espírito. Todas as vidas são sagradas. Então, por exemplo, eu tenho um chamado com os fetos e nós precisamos entender que todos os fetos, eles são sagrados porque eles derivam do Espírito de Deus. E se há um feto dentro da barriga de um ser mulher, é porque assim Deus quis. Nada acontece sem que Deus permita. E só Ele pode tirar a vida. Só Ele pode. Só Ele pode. Pela vida a gente sempre luta até o final. Ele que decide o momento de levar. Nem todas as vidas são geradas do modo como deveria ser. Algumas vidas são geradas através da violência, né? Mas mesmo assim, quando esse ser que vem do Espírito vem para dentro da barriga de um ser feminino, é porque assim Deus quis. E aí ele está instalado lá, ele não pode ser arrancado. Sem apertar o botão da maldição, ele pode, mas aí o botão da maldição ele é apertado. Entendeu? E aí não se pode evitar algo futuro. Deus sempre fala umas coisas muito estranhas, enfim, vou dizer para vocês. Eu estava outro dia olhando as folhas aqui do meu jardim e aí me veio na mente assim, carne, eu sou carne. E aí eu pensei assim, uau, então você é carne. Eu sou carne. Então assim, nessa conversinha, Deus me disse que essa é a carne, que é o que está escrito lá em Gênesis, né? Que as plantas e os frutos, isso te darei, e a todos os outros animais, isso te darei. E isso é a carne. Essa é a carne para ser colocada na nossa comida. Essa é a carne para ser ingerida. Essa é a carne permitida. Essa é a carne que não gera sofrimento, enfim. E não é só sofrimento das outras espécies, mas que causa sofrimento entre nós também, humanos. Essa foi uma das coisas que ele me disse. Outra coisa que ele me disse, que ele começou a me dizer outro dia, e ele já tem me dito também, é que muitas das coisas que nós acreditamos ser de extremo valor moral, de valor, enfim, o ser humano ele coloca valor em alguma coisa. Ele vem e te apresenta, ó, tá vendo isso aqui?
Isso aqui eu criei, isso aqui eu descobri, isso aqui tem muito valor. E daí ele te apresenta, que é isso? Não sei o que é isso. Não, isso é tal. Mas eu não tô vivendo bem sem isso. Eu não, que é isso? Pra mim, não sei, eu achei estranho. Não. Porque a gente vem de uma rotina, de uma cultura, um hábito, de um certo jeito de viver já, né? E aí alguém te apresentar algo novo, não. E mais, isso é caro. Não é assim, eu inventei, passei, eu estudei, não quero isso não. Aí, o que faz? Como é que você faz para você adentrar para que não só essa pessoa que você ofereceu, mas o mundo inteiro compre a sua ideia? É isso que Deus estava me falando. Todo o processo, ele é assim. Não adianta você só dizer que isso tem valor. Você precisa entrar na cabeça das pessoas. Você precisa literalmente possuir as pessoas. Então, assim como... Só que essa possessão, ela é ruim. Por quê? Ela vai criando mais e mais coisas das quais você acha que precisa e não precisa, porque alguém precisava ganhar dinheiro invadindo a sua mente, entendeu? Então, a pessoa vai, desculpa, cria uma teoria, né? E a pessoa leva a entender que não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Porque ai de você se não for eu, você morre. Você morre. Ou você é uma pessoa inferior sem aquilo que esse tal que eu ofereço. E aí cria, primeiro, isso parte do... não é algo legal, não é algo jurídico. Primeiro você começa assim, nas beiradas. Mas depois você quer comer o mundo inteiro. Entendeu? Como é que você faz para você comer a parte de dentro? Você tem que tornar isso legal e obrigatório. Então você começa nas beiradas. Entendeu? Fazendo com que as pessoas precisam daquilo, mas nem todos vão aderir. Por quê? Porque as pessoas falam, não, eu continuo não precisando. Então, tem uma parte aí, metade, sei lá, 30%, vou pegar vocês, quero ver. Vou mexer meus pauzinhos, conversar aqui, conversar ali, eu tenho planos e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. E eu vou criar faculdades, eu vou criar cursos, eu vou criar palestras, eu vou chamar as pessoas que querem trabalhar junto comigo. Pronto, vamos fazer uma lei. Vamos obrigar todo mundo a fazer isso. Aí eu quero ver. Aí tem um período de prazo aí em que mesmo as pessoas que são resistentes a isso, elas vão ser totalmente possuídas por isso. Porque é todo mundo falando, isso faz bem, não, você vai ficar para trás, é obrigatório, não sei o quê. A hora que você vê, parece que você não vive mais sem isso. Sabe? É incrível. O tempo, ele muda tudo. Então você sente que nossa, é o ar que eu respiro. Não, se não for isso, eu morro. Morro mesmo. A pessoa fica sem tomar água, mas sem o tal não fica. Porque a pessoa acredita, juro, que morre. E morre de vergonha de dizer
quê? E cria uma culpa. E outra, é preciso criar culpa. É preciso criar culpa. Vergonha nas pessoas que não têm o tal. Então, porque ele criou curso, ele criou isso. Então, assim, quem não tem o tal, não usa o tal, pode ser um serviço que for, pronto. Ou tá morto, ou é um morto-vivo, ou é uma vergonha para a sociedade, porque tá todo mundo. E esse tal são várias coisas. Várias coisas desnecessárias e que se tornaram necessárias no âmbito mental. Entendeu? E as coisas, elas são invertidas. É como ele me mostrou outro dia, o vídeo da vaca parindo o bezerro. E aí o homem tava, o veterinário, tirando o bezerro. E aí, eu vendo aquilo, ele... Não é necessário. Então, assim, qualquer filhote, qualquer feto, ele vai nascer, independente da intervenção ou não. Na verdade, quando se fala muitas vezes de serviços de intervenção de alguém que é superior, que estudou, muitas vezes aí é o problema da negligência ou da falta de sensibilidade. Por quê? Porque a pessoa está ali para ganhar dinheiro. Ela nem quer saber, não entende da função e se aquilo mesmo é realmente necessário, enfim. Não faz igual, por exemplo, né, ali naquele caso, é o veterinário que precisa da vaca e não a vaca que precisa do veterinário. Então, muitas coisas que são criadas, por exemplo, hoje Deus estava falando muito das crianças. Não é pelas crianças. As crianças são usadas. É o que ele estava me falando. Elas geram dinheiro. Ele estava me falando das escolas, que eu não queria falar, porque o consenso, ele é muito sórdido e ele é, o quanto mais sórdido, mais colante, mais cheio de cola e mais difícil de... Vai derrubar, na verdade isso vai piorar, né? Então, assim, quando se faz as coisas que se diz muitas vezes pelas crianças, não é pelas crianças, é pelo dinheiro que isso gera. Serviços, produtos, tudo isso gera muito dinheiro. Ninguém está preocupado com as crianças. Escolas. Quando se fala em escolas, mesmo a educação, que eu acredito que era sobre isso, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Entendeu? É sempre tudo que você vê que é criado, cursos, faculdades, enfim, serviços, é sempre a movimentação de dinheiro. E aí, é em relação a essa panela, entendeu? Em relação a essa panela. Essa panela que ele fala, ó, homem mortal, são estes os dois homens que fazem planos de maldade e dão maus conselhos nessa cidade. Vamos construir casas de novo, a cidade é uma panela, então assim, eu vejo oportunidade em todos os lugares. O homem é aquele que ele faz a oportunidade, ele... Só que a maneira como ele manipula essa panela, ocorrem muitos problemas, entendeu? Ele vê tanta oportunidade em tudo, que ele usa até os corpos das pessoas. Tem gente que fala assim, nossa, você é tão bonita, você está perdendo de ganhar dinheiro.
Né? É, verdade. Eu tô falando de prostituição, sim. Então, tem pessoas que pensam assim, vê oportunidade em tudo. Tem pessoas que veem, enfim, e o homem, ele parece que ele vive de criar oportunidade. Ele não tem ética, ele não tem... Aliás, ele cria moral até naquilo que não é necessário, naquilo que não, sabe? É o que eu acredito, por exemplo. Vou falar de novo sobre a creche, né? Para mim é um pecado colocar um bebê numa creche, né? Você tirar ele da mãe, você tirar a primeira infância com a mãe. Então você cria todo um discurso, você une vários profissionais, é o que Deus tem me falado, e você tira a criança dos braços da mãe. E se você observar todas as espécies, a primeira infância é vivida junto com a mãe. E quais são as espécies que não vivem a primeira infância com a mãe? Os seres domesticados. Porque o homem ele tem um embate contra o natural. E o natural é vida, e o artificial é morte. Então ele quer matar dentro dele e nas pessoas tudo que é vida. Se é vida, vamos matar. E aí nós vivemos como vivos mortos muitas vezes, né? E aí quando se criam serviços, né? E antigamente eu lembro que quando o meu irmão chegou a entrar na creche, eu acho que ele tinha uns 3 aninhos. Minha mãe deixou por um tempo, não gostou e tirou. Depois ele entrou de novo, acho que com 5 anos. Ficou 1 ano, e depois já começou no pré, né? Enfim. E como eu disse, quando você quer ofertar algo, você precisa criar uma base teórica e convencer as pessoas que isso é extremamente necessário e você precisa criar. Uma coisa é uma moral que existe, outra coisa é uma moral que ela é criada artificialmente. Entendeu? Uma moral que é criada artificialmente. Então, veja bem, a moral, ela não é só natural, a moral, ela pode ser criada. Quer ver um exemplo da menstruação que Deus tem me falado? Uma moral que foi criada artificialmente é a seguinte: a mulher menstruada não pode dormir com o marido na cama. Ela tem que, dorme lá no sofá. Enfim, fica à parte, não toca nas pessoas, que ela está impura. Isso é uma moral. Eles acreditavam piamente nisso. Entendeu? É uma moral artificial, porque ela luta contra a natureza. A menstruação é algo natural que limpa o corpo da mulher para que depois ela gere uma nova camada de sangue que vai alimentar o embrião, que vai permitir que o embrião fique ali no útero. Essa é uma moral criada, humanamente criada, por ignorância, né? Então, assim, uma moral artificial é que a criança que não entra, bebezinha, logo que nasce, na creche, ela vai perder de aprender, porque ela só aprende com professores e educadores. Em casa ela não aprende. Ela não aprende com a natureza, com as árvores, ela não aprende com as outras espécies, porque todo o restante é descapacitado, é incapaz de... desculpa se eu falar alguma palavra errada.
é incapaz de gerar um aprendizado, porque essa criança é um futuro doutor, é um futuro gerenciador dessa panela, entendeu? Então, com a mãe ela não aprende nada, imagina, não aprende nada com a mãe, vivendo a primeira, não. E outra, se o homem ele precisa criar oportunidade, você tira a criança da mãe, você gera serviço, escolas particulares também que ganham muito, e mesmo a escola pública gera serviço, gera faculdades, mais cursos, mais dinheiro, entendeu? Você cria necessidades para criar uma injeção financeira, né? Então, aquilo que é correto passa a ser o errado. Então, a aceleração e a oportunidade, ela passa a ser a medida. Então, isso está grudado, geralmente, nas pessoas, entendeu? Eu lembro que, quando eu era criança, eu sofri um acidente que eu caí, porque um menino me atropelou, eu estava brincando, e isso que Deus está me mostrando aqui, olha só como que é. Tem a ver com a carne. Eu fui para o médico que abriu minha mão. Ele falou, não vamos precisar fazer pontos. Vou fazer o seguinte, tem uma pomada aqui que ela promete que ela fecha. Mesmo que abriu bastante, ela fecha. E realmente fechou. Só que olha o seguinte, ele enfaixou minha mão e ele não me deu nenhum direcionamento sobre eu tomar cuidado para não ficar com aquele pano muito perto. E eu, como fui para casa final de semana, para casa da minha avó, brinquei com minhas primas, eu corri e caía. E para que à noite? Fui tirar aquele pano, grudou na minha carne. E para tirar aquilo é uma dor terrível. Então, assim, os consensos sórdidos, a moral artificial que se cria, ela gruda na carne, para tirar, ela dói. Dói muito. E aí é a sensação de que você, para se adaptar, você precisa aceitar aquilo que grudaram na sua carne. E mais coisas serão grudadas, entendeu? Então, aí, todas essas coisas, elas vão fazendo deformações na família, entendeu? E no modo de viver do ser humano. E o certo vai virando errado, e o errado vai virando certo, até que eu chego, né, em uma das coisas que eu acho que é o fim da maternidade, que é o fim da mulher. A mulher como nós conhecemos, a mulher que gera, a mulher que é mãe, que é... Para mim, nada disso vai ter no futuro. Porque assim, é como se fosse arrancando tudo que é natural, porque é uma briga. O ser humano, ele odeia a natureza. Ele odeia falar animal, para ele é um xingamento. Ele olha no espelho e fala, eu não sou um animal, não é possível, eu não sou. Eu não sou. Os outros são, eu não sou. Entendeu? Não é só em relação ao sexo que ele tem isso, de pessoas que falam, eu não sou mulher, eu não sou homem, eu sou outra coisa. O ser humano também tem isso, eu não sou animal. Você não vê que eu não sou? E daí, o que vai acontecer? Eu acho que a criança entra como bebê, né, na creche. Eu acho que o próximo passo é, como eu disse, né, vai arrancando o que é natural. O próximo passo é começar, talvez, né, a educar essas crianças
desde a formação fetal. Ou seja, liberando a mulher da gestação e criando gestações por máquinas. Assim que eu acredito. Aliás, eu já tenho isso no livro, só que não deu para publicar ainda, né? A publicação é difícil, né? A publicação é cara e também, enfim. Geralmente os artistas são pobres, né? Não sei se vocês sabem. E eles têm o problema de serem estranhos, né? Parecerem esquisitos. Enfim. Teve um artista aqui da minha cidade não, um artista, um pintor, acho que é o Van Gogh, né? Que fizeram bastante exposição dele. Ele nunca desfrutou de nada, sabe? Nunca foi ovacionado, nunca, enfim. E eu tava dando uma olhada sobre a vida dele e ele trabalhou bastante a questão da miséria. E aí eu fiquei pensando, ele deveria ter trabalhado a questão da miséria do artista, né? Porque o artista geralmente é miserável. Não miserável dele ser avarento, mas de levar uma vida miserável por conta do propósito dele como artista. Né? O artista ele enxerga as coisas que as outras pessoas não enxergam. Enfim, às vezes é o que eu vim hoje pensando sobre isso, que a gente precisa escolher. Eu tirei aquele pano da minha carne, eu nunca conviveria com ele, entendeu? Todo mundo tá com esse pano grudado na carne, muitas coisas, e foi bem doloroso para mim arrancar ele, sabe? Eu acho que muitas coisas que Deus tem me mostrado está sendo bem doloroso para mim arrancar todas elas de mim, mas eu vou arrancar uma por uma. Eu vou arrancar esse pano da minha carne, entendeu? Foi uma dor tremenda aquilo. Não, acho que nunca tive uma das dores piores, além da cólica renal, né? Mas talvez, não sei. E também porque é feio, né? Você arrancar uma coisa colada na sua carne, assim, você vê na carne viva e você ter que puxar. Eu lembro que era isso, tipo assim, meu Deus, eu vou me fazer mal? Porque você tem a sensação que você tem que puxar algo de você está se fazendo mal, porque toda vez que você puxa, dói. E é essa sensação de toda vez que Deus me ensina algo, me mostra, olha, isso, é de eu ter que tirar algo de mim, algo que me falaram que é correto, que é certo, não, que é assim mesmo, que isso faz bem. É essa sensação de arrancar esse pano da minha carne. E eu tenho que fazer isso. Ninguém vai fazer isso por mim. E eu vou fazer. Entendeu? É isso. Então termino por aqui. Tchau, Deus abençoe vocês.